És bem-vindo aqui em nosso coração. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do estudo bíblico, estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Ezequiel. Então, que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe esse vídeo com amigos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, compartilhe nos grupos de WhatsApp da sua família, dos seus amigos. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam acessar e ver esse estudo. Então, hoje nós vamos falar sobre o estudo bíblico da palavra no livro de Ezequiel. E aí eu quero que você já acompanhe comigo essas informações que estão aqui embaixo. Então, bem aqui embaixo, aqui, ó, aí é a parte maior do nosso vídeo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o profeta Ezequiel, profeta maior, ainda continuando os livros de profetas maiores. Ezequiel ele tem 48 capítulos, ele tem 1.273 versículos. A autoria desse livro é dada a Ezequiel, tá? E ele foi escrito ali entre o ano de 590 a o ano de 570 a.C. Bom, o contexto do livro diz o seguinte: o nome Ezequiel significa Deus fortalecerá. É um livro profético que vai registrar as visões e mensagens de Ezequiel durante o exílio da Babilônia, com temas como julgamento, esperança e restauração. Ezequiel chama o povo ao arrependimento e prevê a renovação espiritual de Israel, destacando a sabedoria e a santidade de Deus. E aí, o livro de Ezequiel nós podemos dividi-lo em 6 partes, tá? Bom, a primeira parte ela vai de Ezequiel 1 a Ezequiel 3, do capítulo 1 ao capítulo 3. E vai falar sobre o chamado e a visão de Ezequiel. E aí eu quero trazer para você ler alguns capítulos, como nós costumamos fazer nos nossos estudos, que a gente acaba lendo alguns capítulos para que vocês possam acompanhar. Lembrando que isso aqui é somente um início, um pontapé inicial, para que você possa pesquisar, para que você possa estudar, para que você possa se aprofundar na palavra. Então, o nosso objetivo aqui é só startar esse início. E aí você tem a responsabilidade de buscar, de orar, de pedir ao Senhor direção, né, de ter um tempo de leitura bíblica. Eu tenho um tempo de leitura bíblica. Então, separe um tempo na sua casa para que você possa ler a palavra do Senhor. Bom, e aí, o capítulo 1, o primeiro bloco, que é o chamado e a visão de Ezequiel, que vai englobar o capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar da majestosa visão das criaturas viventes, roda dentro de roda e o trono de Deus. Ezequiel é chamado por Deus para ser um profeta para os exilados em Babilônia. Então, Ezequiel é um profeta, ele vai falar daquilo que Deus vai fazer com o povo, ele vai falar da restauração. Ele foi um homem levantado por Deus para ser alguém onde iria declarar aquilo que Deus queria fazer. Claro, sempre destacando a soberania e a santidade de Deus. E Deus dá a Ezequiel um rolo para comer, simbolizando a mensagem que ele deve proclamar. E aí, quando nós falamos que nós devemos comer a palavra, é nesse sentido, de que nós devemos devorar a palavra. E quanto mais eu devoro a palavra, mais alimentado dela eu fico. E aí eu quero ler com vocês o capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, que vai dizer assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados. Então, Ezequiel, ele estava exilado. Ele fala que ele estava entre os exilados.
junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então a palavra vai dizer que ele estava exilado. Então Deus chama ele e dá uma visão a Ezequiel. Ele dá uma visão dos seres viventes. Ele dá uma visão de tudo que... Deus dá uma visão a Ezequiel de tudo que queria fazer. Então, se você for acompanhar, e aí o capítulo 2 vai falar sobre o chamado de Ezequiel. Olha o que diz o capítulo de número 2. E ele me disse: filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi o que ele me falava. E ele disse: filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, ele e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor. Então, ou seja, Deus sabia para onde Ezequiel estava indo. Deus sabia para onde estava enviando Ezequiel. E a palavra vai dizer para os israelitas, uma nação rebelde que se revoltou contra Deus. Por isso eles estavam exilados. Por causa dessa revolta que eles tiveram e dessa desobediência que eles tiveram para Deus. E aí a palavra vai caminhando, a gente entra no capítulo de número 3, que vai falar sobre o rolo, e aí vai dizer assim, ó: coma esse rolo, depois vou falar à nação de Israel. E eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. Ou seja, Deus, eu fico pensando, né? Eu fico aqui imaginando como foi esse rolo, né? Deus dá um rolo para Ezequiel comer. E Deus dá literalmente a palavra que Ezequiel tinha que falar. Olha o que diz o capítulo 2, versículo 2 do capítulo... versículo 9... Me desculpe. Versículo 9, capítulo 2. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro. 10. Que ele desenrolou diante de mim, e ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Então, ou seja, o próprio Deus, o próprio Senhor, enviou as palavras que Ezequiel teria que proclamar para o povo. Então, realmente, Ezequiel foi um homem chamado por Deus, e a palavra foi entregue do próprio Deus para que Ezequiel pudesse proclamar, pudesse alertar ao povo daquilo que Deus queria. E aí passemos para o segundo bloco, que vai do capítulo 4 ao capítulo de número 24. E aí vai falar sobre o julgamento iminente sobre Israel, sobre Jerusalém, perdão. E aí vem um julgamento sobre Jerusalém. Ezequiel é instruído a realizar várias ações simbólicas, prefigurando acerca de Jerusalém. Ele profetiza a queda iminente de Jerusalém e o cativeiro do povo. Então ele profetiza isso para o povo. O povo não foi enganado. Ezequiel foi um homem, foi um profeta que se levantou exatamente para poder falar, proclamar ao povo aquilo que iria acontecer. E Deus exibe sua justiça através do julgamento, enfatizando a seriedade do pecado de Israel. E aí, se você for e acompanha e leia o capítulo 4 a 24, na verdade você precisa ler o livro de Ezequiel todo, então leia com calma, leia com tranquilidade. E você vai ver que as coisas Deus vai falando, vai desenrolando literalmente o rolo para o povo. Olha, o capítulo 8 de Ezequiel vai falar sobre a idolatria do templo. Olha o que diz.
No quinto dia do sexto mês do sexto ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa, quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser a cintura para baixo, e era como fogo, e daí para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, aonde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória de Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. E ele me disse: Filho do homem, olha para o norte. Eu olhei para o norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Ou seja, a idolatria estava dentro de Jerusalém. A idolatria estava no meio do povo. E Deus queria então que o povo se redimisse, se rendesse a ele e arrancasse essa idolatria do meio deles. É muito triste quando isso acontece, porque esse povo viu muitas maravilhas de Deus. Esse povo, não esse povo, mas não essa geração, mas os antepassados, os pais, os avós, os parentes, viram Deus fazendo coisas incríveis, extraordinárias. E mesmo assim, o povo não consegue entender a maravilha de Deus. E aí o capítulo 9 vai falar sobre a morte dos idólatras. Então, ele faz isso. Aí o 10 vai falar que a glória de Deus, ela se afasta do templo. Então, Deus não quer isso. Deus não quer ficar em segundo plano. Deus não quer ficar em segundo plano na minha vida e na sua vida. Deus não quer ficar em segundo plano na vida de ninguém. Deus quer que Ele seja o primeiro plano e o único plano nas nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. O recado para o povo foi exatamente esse. Olha, vocês precisam entender que eu preciso ser o centro da vontade de vocês. Eu preciso ser quem vai dirigir a vida de vocês. E aí o capítulo 11, e aí vai se passando capítulo a capítulo até... Olha o que diz o capítulo 15. O capítulo 15 vai falar que Jerusalém é uma videira inútil. Inútil. Ou seja, não servia para nada. Não servia para mais nada. Realmente é de doer o coração. É de pensar que esse mesmo povo, Deus fez tantos milagres, Deus fez tantas maravilhas no meio desse povo. Desse povo. E aí chegamos ao capítulo de número 25. E aí o terceiro bloco vai do capítulo 25 ao capítulo de número 32 e vai falar sobre o julgamento das nações vizinhas. Porque não é só Jerusalém que vai pagar. Não é só Israel que vai pagar. Mas as nações vizinhas também irão pagar. Porque muitas delas fizeram com que Israel pecasse. Israel teve a sua parcela de culpa? Teve. Mas as nações vizinhas também fizeram com que eles fossem para um abismo, para um buraco. E aí, esse bloco, ele vai falar sobre Ezequiel pronuncia oráculos de julgamento contra 7 nações vizinhas, incluindo Amon, Moabe, Edom e Egito. Essa grandeza de Deus, essa soberania de Deus, não é só sobre Israel, mas é sobre todo o mundo. É sobre todas as nações. É sobre todo o povo. E é isso que nós precisamos entender. E é isso que nós precisamos passar para as pessoas. É por isso que você
precisa buscar a Deus todos os dias. É por isso que você precisa ter intimidade com Deus. É por isso que você precisa ter relacionamento com Deus, para que você possa anunciar Jesus Cristo para toda a criatura, para todo mundo. E as nações são julgadas por sua maldade e pelo mal que fizeram Israel. Por quê? As nações fizeram Israel. Israel não foi só Israel que errou. As nações erraram também quando foram julgar Israel, quando foram instigar Israel ao pecado. E aí o capítulo de número 25 vai falar sobre a profecia contra Amon. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vira o rosto contra os amonitas e profetize contra eles. Diga-lhes, ouça a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor, visto que vocês exclamaram, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a nação de Judá foi para o exílio. Então, Deus julga essas nações vizinhas. O quarto bloco vai falar sobre a promessa da restauração. E aí que vai do capítulo de número 33 ao capítulo de número 39. Então, do capítulo 33 ao capítulo de número 39, ele vai falar sobre a promessa da restauração. Por quê? Deus é um Deus justo. Deus ele é juiz. Deus ele é um Deus que é justiça, mas também ele é amor. Ele é restauração. Ele é esperança. E aí, o capítulo de número 33 diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhe, quando eu trouxer a espada contra uma terra e um povo dessa terra escolher o homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção, a advertência e a espada vier tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Então, o quarto bloco vai dizer sobre a promessa da restauração. E após receber a notícia da queda de Jerusalém, Ezequiel então proclama a esperança da restauração e renovação do povo. Porque sempre há esperança. Há esperança para o perdido. Ele profetiza o arrependimento de Israel e a sua limpeza espiritual e restauração das terras. E Ezequiel promete futura derrota dos inimigos de Israel, simbolizando por Gog e Magog. O bloco 5 vai falar sobre a visão do novo templo. E aí é do capítulo 40 ao 43. Ezequiel vai receber uma visão detalhada de um templo futuro, representando a presença restaurada de Deus entre o povo. Então Deus quer restaurar a presença dele. Deus quer fazer o novo templo, um novo templo e um novo tempo, uma nova realidade. Ezequiel recebe uma visão detalhada e descreve o templo aos seus arredores e os seus mobiliários com detalhes meticulosos, com mínimos detalhes. E a visão culmina com a glória do Senhor enchendo o templo. E aí, no capítulo 43, vai dizer, a glória retorna ao templo. E aí, terminando, finalizando, o bloco 6 vai falar sobre as ordenanças do novo templo e da nova terra. E aí vai do capítulo 44 ao capítulo de número 48. E aí Salomão reconhece que, embora a sabedoria seja útil para a vida, ela tem as suas limitações e não pode explicar completamente o propósito de Deus aos caminhos de Deus. Perdão, o propósito da vida ou os caminhos de Deus. Exortação para lembrar do Criador nos dias da juventude, antes que a velhice chegue. Antes que a velhice chegue. E a conclusão final, que é o propósito último da vida, é temer a Deus e guardar seus mandamentos, pois Deus julgará todas as nossas ações. E isso é verdade. Deus julgará todas as nossas ações. E aí eu quero finalizar com você o capítulo de número 48, versículo de número 35, diz assim: a distância total ao redor será de 9 quilômetros. Daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Ou seja, o povo então começa a entender que
Deus estava presente no meio deles. Eu quero orar pela sua vida. Pai, eu quero orar por essa pessoa que nos assiste, que o Senhor possa abençoá-la, derrama do teu poder e da tua glória sobre ele, que o Senhor possa derramar da tua unção, Senhor, sobre essa pessoa, Pai. Que ele possa entender e que ele possa ter um coração restaurado, Pai. Nos abençoe, esteja conosco, que a tua mão de poder possa estar sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu te espero, querido, quarta-feira que vem, para que possamos ter mais um estudo, ter mais um panorama da Bíblia, em nome de Jesus. Um forte abraço, até mais. Tchau. Uma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.